Olá, eu sou o Leonardo, sou consultor BPM aqui na Integralis e daremos continuidade à nossa série de treinamentos. No vídeo de hoje vamos falar sobre regras de telas. A regra de tela é uma funcionalidade presente no BPM e com ela eu consigo deixar o meu formulário mais dinâmico. Eu consigo ocultar campos, mostrar campos, criar validações. Então vamos ver na prática como funciona a criação de uma regra de tela. Então aqui no BPM eu vou mostrar para vocês um modelo. Então aqui no BPM eu vou mostrar um modelo em andamento, onde eu tenho já alguns campos, eu tenho o tipo de pessoa, eu tenho o campo CPF e o campo CNPJ. Eu quero criar uma validação para ocultar primeiramente o campo CPF e CNPJ, caso o tipo de pessoa não esteja selecionado, e também quero fazer uma validação condicional. Eu quero que quando essa opção for alterada, então se a pessoa selecionar física, eu quero que apareça o CPF e torne o CPF um campo obrigatório de preenchimento. A mesma coisa eu quero que faça com o jurídica. Quando seleciono jurídica, esconde o campo CPF, torna obrigatório o campo CNPJ. Vamos ver na prática como isso funciona. Então, o primeiro passo é abrir o Studio. Eu clico aqui nesse topo superior, vou nos módulos, clico em Studio. Do lado esquerdo, ele vai abrir todos os modelos que a gente tem disponível. Eu localizo o modelo que eu quero fazer essa alteração. Localizei aqui, solicitação de compras, clico sobre ele vai carregar aqui na minha lateral direita. Eu navego até etapas, clico no botão editar. E aí eu preciso lembrar em qual etapa eu desejo fazer essa regra. Então, se voltarmos ao nosso formulário, a gente consegue ver o nome da etapa aqui no topo superior. Então, a etapa solicitar do processo solicitação de compras. Volto aqui no meu Studio e venho na etapa solicitar. Na sequência, eu clico em campos nessa etapa. Perceba que a primeira informação que aparece é regras de formulários, e mais abaixo aparece que eu não tenho nenhuma regra cadastrada nessa etapa. E eu tenho dois botões de ação, eu tenho o botão nova regra e o botão de importar. No botão de importar, clicando aqui, ele vai abrir esse modal, eu consigo verificar se existe alguma regra em uma outra etapa e trazer para essa etapa. Então basta eu selecionar a etapa em questão, então por exemplo, compra finalizada, e caso ela tenha alguma regra, ela vai aparecer aqui para mim. Nesse caso, ela não tem nenhuma regra ativa. Vamos ver se a outra etapa tem, também não tem nenhuma regra. Então posso cancelar aqui e vamos criar a primeira regra. Então, só recapitulando, eu quero ocultar primeiramente o campo CPF e o campo CNPJ da minha página, independente se o tipo de pessoa está selecionado. Então, vamos ver na prática isso. Eu volto aqui, clico em nova regra. Então, abriu aqui o formulário de criação da regra. Eu tenho um campo de ordem de carregamento e tenho um campo de título. No título, eu tenho que criar um nome condizente com a ação que ela vai fazer. Então, se é para ocultar campos, eu vou colocar um nome ocultar campos. A ordem de carregamento funcionaria quando eu tenho mais de uma regra criada, onde eu consigo colocar uma prioridade para que a regra execute antes de outra regra. Então, se eu tenho duas regras, eu posso selecionar que uma vai ser a primeira e a outra a segunda. Definir o título, agora perceba que eu tenho mais opções abaixo do título e aí eu vou entrar em detalhe em cada uma delas. Vamos começar aqui pelos eventos. O BPM consegue monitorar os eventos que estão acontecendo no nosso formulário. Então, se eu clicar no botão adicionar, eu consigo verificar quais eventos ele consegue monitorar. Vamos dar uma olhadinha. Então, acerca do formulário, ele consegue verificar se todos os campos foram carregados com sucesso. Ele consegue verificar quando um campo tem uma alteração no valor, quando um usuário digita no campo, quando esse campo recebe ou perde um foco, ou quando esse campo é clicado. Ele também consegue verificar se um botão teve uma ação de clique. E, trabalhando com a grid, ele consegue verificar quando teve alguma adição, exclusão e atualização de uma linha da grid. Então, um ponto de atenção à questão dos eventos. Toda regra que eu criar, o primeiro evento sempre tem que ser esse aqui, valores dos campos carregados com sucesso. Esse é um evento obrigatório. O que acontece se eu criar uma regra sem ele aqui no modelo e dar um refresh na página? Esse momento de carregamento, a minha ação já vai ser executada. Só que eu não tenho nenhum campo ainda carregado, então ela não vai surtir efeito. Então, para que ela funcione, a gente tem que selecionar valores dos campos carregados com sucesso na minha página. Então, nesse momento ela está carregando. Terminou o carregamento, apareceu os campos, é nesse momento que a regra vai rodar. Agora vamos dar uma olhadinha nas condições. Então, clico em adicionar. Eu tenho aqui uma coluna condicional, eu tenho uma coluna elemento, eu tenho a coluna operador e tenho o valor fixo. Eu posso rodar essa regra mediante uma condição. Qual condição? Então, eu coloco aqui qual é a minha condição. Então, tipo de pessoa são os campos, pode ser um campo ou pode ser algum valor de grid. Operadores, a gente tem igual a, diferente de, contém. E valores, a gente tem comparando com um campo, comparando com um campo da grid, ou uma informação fixa. Essa primeira coluna condicional serve exclusivamente quando a gente tem duas condições. Então, vou adicionar uma segunda. A primeira condição sempre é a principal. E a segunda, eu seleciono se ele vai comparar se essa e essa aqui é verdadeira, ou se essa ou essa é verdadeira. Então, nós temos a condição e a condição ou. E para remover as condições, eu posso clicar aqui no botão remover e eu removo as condições. Como a gente está criando uma regra de ocultar campos, a gente não precisa de nenhuma condicional atrelada para executar a ação. Por quê? Essa regra, ela só vai executar se todos os campos foram encarregados com sucesso e já vai executar a ação. Qual ação? Ocultar o campo CPF e ocultar o campo CNPJ. Aqui em ação, basicamente eu seleciono o tipo de apresentação do meu campo. O que eu quero que aconteça com aquele campo que eu estou determinando a ação.
Então, no nosso canal tem outros vídeos falando sobre campo e sobre o tipo de apresentação dos campos. Então, eu posso fazer ações com grupo, eu posso fazer ações com o formulário, com a grid e com os valores de campos. Então, nesse caso, eu quero tornar invisível o campo CPF, e aí eu vou adicionar uma outra ação de tornar invisível o campo CNPJ. Então, em elemento, eu sempre seleciono qual campo eu desejo fazer a ação. Como a gente não tem nenhuma condição, ele não está testando se é verdadeiro ou falso. Consequentemente, ele não vai ter uma ação ao contrário. Então, aqui nesse caso, eu terminei minha regra de tela. Eu posso salvar e podemos voltar aqui no nosso formulário e dar um refresh. Beleza, agora perceba que na nossa tela já carregou somente o campo tipo de pessoa. Agora eu vou voltar aqui na regra e vou colocar uma outra ação para tornar invisível o tipo de pessoa. Tornar invisível o campo tipo pessoa. Vou recarregar o nosso formulário e o tipo de pessoa também não aparece. Agora eu vou remover essa ação. Volto para a regra, clico no botão de remoção, salvo novamente a ação e dou um refresh na página. Legal, a primeira parte da nossa regra a gente finalizou. Posso voltar aqui para o formulário de regras e posso fechar. Perceba que agora na lista das atividades, perceba que agora dentro da etapa apareceu a primeira regrinha que a gente tem, qual que é a ordem, qual que é o título e 3 botões de ação. Então a gente tem o botão de editar, clicando no editar ele abre novamente o formulário da regra. Clicando em duplicar, eu duplico essa mesma ideia de regra. Então, vamos supor que eu quero alterar somente uma parte da minha regra. Eu posso duplicar essa regra e usar toda essa lógica em outra, fazendo a alteração que eu preciso. E temos o botão de excluir, que ele exclui 100% a regra do nosso formulário. Uma vez que você clicou em excluir, não é possível recuperar nenhuma das regras. Agora, voltando aqui no nosso formulário, eu vou dar um refresh na página. Beleza, a página carregou com um tipo de pessoa. Se eu selecionar física ou jurídica, perceba que não está acontecendo a exibição dos campos relacionados a ela. Agora vamos criar essa nova regra. Volto aqui então para regras, clico em novo, clique em nova regra, clique em nova regra. Agora perceba que o campo de ordem de carregamento vem com 2 selecionado, ele é sequência, né? Então se eu quero que essa regra rode primeiro, seleciono 1. Caso contrário, mantenho o valor da ordem de criação. Coloco um título que faça sentido. Então eu vou colocar aqui, validar tipo pessoa física. Eu vou criar duas regras, essa tipo pessoa física, e vou duplicar a regra de pessoa física e criar a pessoa jurídica. Então vamos primeiro para a pessoa física. Então lembrando que é o primeiro evento do nosso formulário tem que ser valores dos campos carregados com sucesso. E agora, se a gente voltar aqui no nosso formulário, cada clique e seleção que eu tenho aqui no campo tipo de pessoa, o BPM entende como uma alteração de campo. Então, se eu venho aqui e clico para física, é uma alteração. Se eu clico novamente e vou em jurídica, é outro. Se eu clico novamente e vou em limpar, é outra alteração. E o BPM consegue monitorar esses eventos também. Então, volto aqui na minha regrinha, venho adicionar, e aí a gente abre aqui a lista e percebe que a gente tem aqui, usuário alterar o valor do campo. Ao clicar, ele vai me perguntar qual campo. Eu seleciono o tipo underline pessoa. Por que tipo underline pessoa? Esse campo tipo underline pessoa é o nome interno do campo na tabela do banco de dados. Então, na hora que eu estou criando o nome, eu tenho o nome que aparece aqui no formulário, o label, e eu tenho o nome da tabela. Então, eu vou selecionar tipo underline pessoa, eu sei que é referente a esse campo. Agora, essa regra ela vai ter uma condição. Qual condição? Eu quero que quando eu selecione tipo de pessoa física, apareça o campo CPF e oculte o campo CNPJ. Então, eu venho aqui, adiciono uma condição. Então, eu falo que o elemento vai ser tipo underline pessoa, é igual ao valor fixo. Esse valor eu vou preencher igualzinho eu tenho aqui na minha opção. Se eu tiver física com acento, física minúscula, eu tenho que escrever da mesma forma. Então, digito aqui física. Perfeito. E agora eu vou selecionar a ação. Então, se essa condição for verdade, eu quero que faça o quê? Torne invisível o campo CNPJ e torne visível o campo CPF. Caso ao contrário, caso essa condição seja falsa, eu tenho que fazer todas as ações que eu fiz como verdadeira ao contrário. Então eu adiciono que a informação CNPJ vai tornar. Então agora eu vou criar o contrário e também me alertando para deixar o CNPJ também invisível. Então eu adiciono a ação senão, torno invisível tanto o CPF, adiciono outra ação, torno invisível o campo CNPJ. Posso salvar, posso recarregar meu formulário. Vamos verificar o que aconteceu. Beleza, formulário carregado. Então, se eu mudar de tipo de pessoa, para física, apareceu o CPF, e para jurídica, não aconteceu nada, tá certo? Não criei essa regra. Agora, se vocês observarem, eu falei que a gente ia criar uma exibição condicional, né? Então, condicionada à seleção que eu tenho nesse campo, e também tornar obrigatório o preenchimento desse campo. Então, automaticamente eu faço uma validação e também a exibição do campo, aqui na regra. E aí, além dessas ações, eu vou tornar obrigatório o campo CPF. E no senão, eu vou colocar como tornar opcional o campo CPF. Se eu não coloco como tornar opcional, pode ser que esse campo eu coloquei uma ação para esconder esse campo.
E aí ele vai dar um erro e não vai deixar você passar o formulário na frente, porque tem um campo escondido, mas obrigatório. E aí você não consegue passar o formulário. Então sempre tem que ficar atento. Torna lá em cima na ação obrigatório e na ação se não, eu torno opcional. Quem que é opcional? CPF. Então posso salvar minha regra, recarregar o formulário. Se eu selecionar o tipo de pessoa, pessoa física, automaticamente veio o asterisco de obrigatório. Se eu tentar passar meu formulário sem o preenchimento dele, ele vai dar um erro. Então ele me obriga aqui o preenchimento. Cara, e a gente já criou esse campo com uma máscara. Então automaticamente eu preencho somente os números e ele já coloca a pontuação e o traço. Legal, né? Agora vamos ver o jurídica. O que está acontecendo com o jurídica? Não está acontecendo nada, mas ele está ocultando também a informação. Vou voltar para o física. Perceba que quando eu troco de um para o outro, ele ainda mantém o valor da última digitação. O ideal é que a gente limpe esse campo. Para fazer essa ação de limpar o campo, eu volto aqui na minha regra, eu clico numa outra ação, e dessa vez eu vou definir um valor para o campo CPF, e vou deixar como valor fixo, e aqui no valor eu vou deixar em branco, porque eu quero que ele zere aquele campo valor. E na ação senão, eu não vou fazer nada nesse momento. Então, salvo. Então, posso dar um refresh na minha página. Seleciono o tipo de pessoa física, digito um número, beleza. Se eu alterar para jurídica, ele vai esconder. Se eu voltar para física, ele vai voltar com o campo zerado. Perfeito, é isso que eu queria. Nesse caso, a gente já finalizou a nossa regra para o tipo de pessoa física. Agora, a gente vai fechar essa tela e eu vou duplicar essa regra. Clico no botão duplicar, clico no botão editar, perceba que ele criou a sequência de carregamento 3, criou o mesmo título, e aí eu venho aqui na opção editar. Agora eu vou mudar o título para validar tipo de pessoa física para jurídica. Na condição eu escrevo jurídica. E nas ações eu vou tornar visível o campo CPF, eu vou tornar visível o campo CNPJ, tornar invisível o campo CPF, tornar obrigatório o campo CNPJ e definir um valor para o CNPJ, também valor fixo e vazio. Aqui na opção tornar obrigatório, ele sempre vai perguntar se é na rejeição ou na aprovação. Se for nas duas situações, eu tenho que criar a ação para as duas situações. Então, perceba que eu só seleciono um ou outro. Se for aprovação, está selecionada a aprovação, beleza. Se for rejeição e aprovação, eu vou ter que criar uma nova ação de tornar obrigatório também na rejeição. Então, eu tenho que ter essa mesma validação e ter essa atenção. Essa setinha eu consigo ordenar as minhas ações. Então, eu posso subir ou descer entre uma e outra. Beleza? Aqui eu removo a minha ação. Então, nessa coluna sempre vai ter a ação de remover. E agora eu tenho que mudar ali a ação contrária, porque agora eu estou verificando se o tipo de pessoa é igual à jurídica. Então, se ela for, eu faço isso. Se não, eu vou fazer o quê? Tornar invisível CPF, tornar invisível CNPJ e tornar opcional CNPJ. Salvo. E agora a gente não... E agora a gente tem a terceira regra. Vamos voltar aqui no formulário, recarregando ele. Então, se eu selecionar a pessoa jurídica, aparece o campo CNPJ com a obrigatoriedade do preenchimento. Se eu tentar aprovar, ele vai pedir para que eu preencha também. E esse campo também está com a máscara. Pessoal, só fazendo uma correção. Só vou fazer uma correção aqui que eu percebi. Quando eu venho aqui, e na condição senão, eu não preciso tornar invisível os campos. Por quê? A própria ação de ocultar os campos já está fazendo isso para mim. Então eu apenas torno opcional. Então se eu estou com o jurídico selecionado, ele aparece a obrigatoriedade do campo. Se eu mudo para física, a mesma coisa. Se eu limpo, ele oculta também a minha regra. Então, se eu seleciono física, aparece a regra. Se eu seleciono jurídica também. Se eu limpo, ele oculta todos os campos, que eu não tenho nenhuma informação. E a nossa regra está finalizada. Agora, voltando aqui para as regras, eu consigo importar essa regra numa outra etapa. Então, posso vir, de repente, aqui na etapa efetuar compra. Clico em campos nessa etapa. Clico em importar. E agora eu seleciono a etapa solicitar. Ele vai listar todas as regras que a gente tem ativa. Então, eu posso selecionar a opção todos. Posso selecionar somente a que eu gostaria. E ao fazer essa seleção, eu clico no botão importar. Caso eu não queira importar nenhuma, posso cancelar. Então eu vou fazer a importação somente da ocultar campos. Eu seleciono ocultar campos, seleciono a opção importar, posso fechar e a nossa regra já apareceu aqui. Só lembrando que uma vez que eu faço uma alteração da regra nessa etapa,
ela não replica essa alteração para as outras etapas. Nas outras mantém da forma original. Então, se você importou através da etapa solicitar, lá na solicitar ela vai estar original. Legal, né? Agora eu vou mostrar como excluir a regra. Basta clicar no botão excluir e ele já vai limpar a regra aqui pra gente. Então esse foi mais um vídeo do nosso canal sobre regras de tela. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixe seu like. E continue nos acompanhando para os próximos vídeos. Obrigado, tchau, tchau.